pegar o pau. Vamos lá, Alzheimer. Aqui eu vou correr um pouco, que é a definição ocidental que tem, tá? Aqui, né? Alzheimer, isso aqui eu peguei, acho que é da Sociedade de Geriatria, uma coisa assim, tá? A doença de Alzheimer não tem cura, é uma doença, aqui sou eu, né? É uma doença característica progressiva, de tratamento multidisciplinar, e a nossa especialidade de acupuntura, o que dá para fazer com isso? Não vai curar, hein? Tá? A contribuição da especificidade do tratamento visa retardar a evolução da doença. A doença é conhecida por um acúmulo de placas de beta-amiloide que dificultam a neurotransmissão. O substrato neuropatológico é a presença de placas amiloides e emaranhas neurofibrilares, bem como perda sináptica, degeneração neuronal, faz apoptose, infiltrado inflamatório. Você vê que tem inflamação aqui também, ó. Angiopatia mieloide. Os emaranhados neurofibrilares são agregados intracitoplasmáticos de fragmentos helicoidais pareados compostos pela proteína tal hiperfosforilada. Eu quero aqui mais para citar tal, ó, porque aí é uma questão de placa beta-amiloide e tal. Os dois que são citados em todas as coisas científicas. As placas beta-amiloide encontram-se junto com a membrana gordurosa que envolve células nervosas, né? Não existe um tratamento específico para tratar o problema da beta-amiloide e da proteína tal. Aqui é uso, tá? Tem que consertar isso. Depois você me lembra assim, isso aqui é outra coisa. Essas placas não permitem uma boa conexão entre os neurônios. Estudos estão tentando medicamento para combater a placa beta-amiloide, que é um estudo lá do Japão, mas andei vendo, os caras falaram, não dá esse negócio certo para todo mundo não. Dá certo para algumas pessoas. E vale a tentativa. Mas sabe por quê? Na hora de molecular, o diabético, o Alzheimer, é como o diabetes do cérebro. É o processo inflamatório cerebral que produz beta-amiloide, que altera a proteína tal, e essa sim vão fazer todo esse estrago. Mas é a mesma coisa da resistência insulínica. Isso. É resistência insulínica cerebral. Por isso que, na verdade, eu ia dar as duas aulas para depois emendar um no outro. Porque talvez até para a gente entender o Alzheimer, tem que entender um pouco o diabetes. Porque, por isso que essa medicação isso, então, não ataca a causa. Inclusive agora estão buscando outro motivo para ver se tem outra coisa que explica esse tal de Alzheimer, né? Mas, até aqui onde está ocidentalmente, próximo. E o local afetado pelas placas beta-amiloide, inicialmente, são localizadas no sistema límpico. Ali tem o hipocampo, córtex intrarenal, amígdala e algumas áreas corticais e subcorticais. Vamos lá. O que acontece? As informações que recebe, principalmente através dos demonstradores do sentido, chega até a região cortical, né, e se torna consciente. Tá? Então eu vou escutar, vou ver, depois ele vai passar para chegar até lá em cima. Eu digo lá em cima, mas é o córtex mesmo. Tá? Então, assim, o que acontece? Você conta uma história, ele concorda com a história, está conversando, concorda, certo? Mas depois a pessoa fica como se não tivesse escutado essa conversa. Porque a coisa parou aqui, mas não foi conscientizada. Então você conta uma coisa, a pessoa pergunta de novo, você conta de novo e aquele negócio não vai subir para a área cortical. Ele para, tá? E aí assim, às vezes a pessoa mesmo conta uma história para você, daqui a pouco ou no outro dia ele conta a mesma história. Porque ele mesmo não escutou ele. É um absurdo que é a coisa. Então ele mesmo não conscientiza o que ele fez. Isso é a interpretação minha. Depois eu quero que o Ricardo veja se isso é verdade ou não. Tá? Isso vale para todas as coisas do órgão sentido. Tato, visão, odor. Tá? São os nossos órgãos sentidos. E nós temos vários neurotransmissores. A GABA, acetilcolina, serotonina, dopamina, noradrenalina, glutamato, ocitocina, aí você vai um monte. E o que nós temos no nosso
para tratamento do Alzheimer. É galantamina, ribastidina, donezepina e memantina. Tá? E aí, assim, lembrar que esse tal de acetilcolina, né, ele aparece também quando você faz exercício físico. Então, voltamos à mesma coisa lá atrás. Você quer melhorar um pouco o Alzheimer, não é que vai sarar, mas você tem que fazer exercício, tem que caminhar. Entende? A Lúcia está levando a mãe dela para andar, para não sei o que, eu falo, isso é fantástico. Tem que ser mesmo. Tá? Então, assim, a acetilcolina melhora também com o exercício físico. Caminhar, tomando sol, que a gente falou, tá? Pilates, andar de bicicleta e peteca. Essas duas coisas que eu falo. Para quem tem Alzheimer, o melhor exercício que às vezes a gente tem que indicar é qualquer coisa que faz com a mão. Você bate peteca e tem que colocar. Eu sempre falo, você joga uma coisa para cima, né? Você joga uma coisa para cima, você tem que catar. Para catar, você tem que fazer um cálculo de distância com seus olhos. Você joga uma bola para cima e vai catar. Você calcula. Isso você fez o quê? Ativou seus neurônios para funcionar. E eu estava falando, a parte dos braços é a parte da cabeça que funciona mais na memória ancestral. A parte da perna é mais para formar o sangue. Então, é tudo junto. Mas assim, se eu tiver que orientar alguém a fazer alguma coisa, é por isso que você estava falando, ali, a pessoa está lá, né, não sei o quê, ele fica fazendo massa com os dedos. Isso é fantástico para ele. Fazer tricô. É os dedos. É onde você tem o chão antigo. Tá? Então isso é bom. Ativar a memória fazendo quebra-cabeça também é bom, mas eu acho que, por exemplo, você tem aqui no cérebro, você tem a área sensitiva e a área motora. É assim? Então, assim, como é que eu ativo? E lá está escrito, você tem o membro inferior, membro superior, cabeça. Então, tudo que você faz aqui, ele é guardado aqui. E para chegar até ele tem que passar no sistema límbico até chegar. Entende? Então, assim, são coisas bem simples. Mas, assim, o que é? Só vai bater peteca? Não, não é. Mas nós, como acupunturista, que a gente tem que orientar os outros, a gente tem que estar um pouco mais embasado na acupuntura. O que outra medicina fala não está errado. Mas nós, como acupunturistas, nós temos que estar sabendo orientar, né? Você entendeu? Assim, o tratamento visa melhorar a neurotransmissão, mas não trata e nem impede as placas determinadas, nem a atuação das proteínas tal. Então, assim, o que faz? O tratamento é melhorar a neurotransmissão. Mas você não deixou de produzir as placas beta-amiloide. Tá? Então, por que não, assim, ajuda a fazer a neurotransmissão? É lógico que ajuda, tudo ajuda. Só que o foco nosso deveria ser quem? Isso aqui, as beta-amiloide e a tal. Vamos lá. Então, as placas beta-amiloide, faz com uma correlação com as amilases que a doutora estava falando, talvez a gente tenha que melhorar um pouco mais. A amilase está ali para nos ajudar. O excesso de glicose forma triglicérido, que é a gordura, que é aquela gordura que está envolvendo os neurotransmissores, que não deixa passar, que é o que mais atrapalha, são os triglicéridos, são as gorduras. Lembrar que a glicose tem 6 carbono e o ácido palmítico tem 16 carbono. Né? O triglicerídeo é formado por 1 glicerol e 3 ácido graxo. 3 ácido graxo, que é o ácido palmítico, tem 16 carbono. O glicerol é usado para fornecer glicose para produzir ATP. O ácido graxo não produz glicose. Tá? Então, isso aí, veja bem, eu estou falando uma aula sem que ele saiba da outra aula. Tá bom? Vamos lá. E como se trata um órgão? Os espaços intercelares e a gordura são estruturas que pertencem ao baço pâncreas. Tá? Essa substância pertence ao sistema do baço pâncreas. E a gente trata de jeito? Com Shumo e ponto frágil. Como é que trata? Tá. E nos espaços intercelulares nós temos isso para tratar. Próximo. Eles são metabolizados, o ácido graxo, no fígado, no tecido periférico. E para tratar o fígado, você tem que fazer o quê? Shumo e ponto frontal no fígado.
isso é como a gente trata os órgãos. Lembrar também a derme, isso aqui é outro conceito que está muito errado, nunca carne. Está em todos os livros que baço pâncreas é carne, não tem nada a ver com carne. Se fosse carne, onde é que entra a nossa gordura? Onde é que entra o nosso tecido conjuntivo? Não entra. Não pode ser, muda tudo, o conceito é errado. Então a tradução errada traz conclusões erradas. Então tudo que você lê de carne, entenda derme. Derme e problema. Senão você vai errar tudo. Onde fica acumulado tudo, o local das gorduras. Aqui tem tecido conjuntivo e colágeno. Tem outras coisas, é lógico. Mas as duas coisas mais importantes que eu tenho que citar para vocês. Tá? Por que o tecido conjuntivo ele não dá sustentação, não é proteção, deixa você mais duro? Então ele faz parte da proteção. Por isso que ali circula o sistema linfático, que é proteção também. É que a gente pensa sempre em proteção, alguma coisa assim, sei lá, aparelho, alguma coisa. Tá? Mas quem protege você é o sistema linfático. E o músculo também. Por exemplo, quando eu quero me defender de alguém, que alguém vai me agredir, eu me defendo com os músculos. Que eu quero agredir alguém, eu agrido com os músculos. Então quem faz a sua proteção é o músculo. O músculo pertence a quem? Ao fígado. Então o fígado está relacionado à sua imunidade, à sua proteção. Você entendeu? Então assim, por que você vai ler tudo em acupuntura? Ele fala fígado e imunidade. Ele não fala da metabolização dos carboidratos, da gordura, nem nada. Ele fala da questão da sua defesa. Por isso que ele fala que é o general, aquilo que te defende, isso aqui. Então você vai ver nas traduções como é que ele está escrito, né? Derme é uma estrutura anatômica que pertence ao vaso pâncreas. Pela acupuntura, embriologicamente, forma primeiro a derme para depois formar o vaso. Em acupuntura, a gente decorou que o vaso forma a derme. Não, é a derme que forma o vaso. Tanto é que eu falei, o óvulo é implantado. Isso, exato. Então, assim, mas na acupuntura você vai ler nos livros, ele faz do contrário. Por isso que a gente não entende o que está escrito lá. Eu falei que o óvulo, a mórula, ele implanta no espaço intersticial. Ele vai se implantar na derme. Ele começa na derme. Tudo começa na derme, que é um elemento terra. Porque tudo que você plantar para nascer, tem que plantar na terra. Tá? Então, assim, isso tudo para tentar ajudar. Quem vai ler aquele livro, senão você não consegue entender. Então, é muito confuso. Tá? Pronto. A neurotransmissão à acupuntura pode ser traduzida por Jing. Outro conceito. A Jing são neurotransmissores e hormônios. Temos o Jing inato e o Jing adquirido. O Jing inato tem a memória ancestral. O adquirido só faz a partir do Jing ancestral. Você tem um modelo, aí você alimenta aquilo para sustentar. Então você nasce com o Jing inato e quem vai te alimentar é o Jing adquirido. Então você come para alimentar o inato. Certo? E esse inato vai gastando com a idade. Então, quanto mais idoso, nós temos que comer um pouco melhor. Quando é mais novo, você pode até comer mais porcaria, mas aí ficando velho, é melhor a gente selecionar melhor o que a gente vai comer. Tá? Próximo. Tá? O Jing-inato é memória ancestral. Todas as metabolizações acontecem a partir da memória ancestral. Essas memórias são guardadas no DNA. Tá? O acúmulo de beta-amiloide não está na memória, ele não obedece à memória ancestral. Então por quê? Porque ele tem que fazer as coisas direitinho. Quando não faz direitinho, é porque ele não está obedecendo o que está escrito no DNA. Tá? Vamos lá. Em acupuntura temos Jing inato. Então, do inato você faz o DNA, do RNA você vai fazer o RNA, do RNA você faz você monta as suas proteínas. Seu corpo inteiro é proteína. Tudo é proteína. Até a cor dos seus olhos é proteína. Tá? Aí você tem, isso parte da hereditariedade. Aí tem o Jing adquirido. Depois de nascer, o Jing adquirido é depois que você nasce. Depende da respiração e da alimentação.
Você pode fazer yoga para ajudar em uma alimentação com princípios da acupuntura. Não é um princípio, a alimentação. Você pode fazer com outro princípio? Pode. Só que como a gente estuda acupuntura e você vai explicar para o seu cliente como é que tem que comer, o princípio está aqui, é na acupuntura. Verde para o fígado, amarelo para o baço, não sei o que, aquelas coisas vai crescendo. Tá? Para os interessados, aí eu estou vendendo, eu tenho uma aula só de alimentação, 2 aulas, né? 2 aulas de alimentação. Então, assim que eu explico, tento explicar pelo menos como é que você tem que orientar seus pacientes através da alimentação. Tá? Você pode orientar com conhecimento ocidental? Pode, não está errado. Só que como nós acupunturistas, a gente tem que orientar com jeito os princípios da acupuntura. Vamos lá. Tá? Lembrar a importância da epigenética. Aí tem outra coisa, você tem o DNA, não muda, mas a epigenética muda o funcionamento desse DNA. Tá? O DNA vai ficar. Quem é homem, quem é mulher, não vai mudar. O jeito que vai funcionar a cabeça deles, aí a doutora ali está falando, e os viados, como é que é? Eu não sei. Não, aí é outra história. É a expressão é a epigenética que faz ele mudar. Isso, ele expressa, o DNA vai expressar diferente. Tá? Então a epigenética é um negócio muito interessante. Né? Eu, de vez em quando, eu dou uma lida ali naquelas coisas. E o estresse atrapalha muito o funcionamento do DNA. Então, pacientes com Alzheimer têm dificuldade em administrar conflitos. Os conflitos, na verdade, ele gasta muito ginga. Por isso que quem tem problema de Alzheimer evita o conflito. Né? Por exemplo, você fala, a pessoa que tem Alzheimer, ele vem falar uma bobagem para você. O que você tem que fazer? Tá certo, é isso mesmo. Entende? Não cria o conflito. Ele não consegue administrar o conflito. Aí ele entra em estresse, gasta o ginga. Qual o ginga? Todos. O ginga está tudo misturado num saco só, ele não está ginga para isso, ginga para aquilo. A função sim, mas ele está tudo num saco só. Quando você gasta um, gasta o outro. Tá? Vamos lá. O que circula pelos meridianos principais, olha, e aqui é outro conceito também. O meridiano principal são as artérias e as veias. Esse negócio de você ver uma energia que passa aqui, isso aí não existe. O pessoal que mexe com homeopatia, que mexe com energia do chakra, pensa que tem uma energia que passa aqui. Não. O que eles explicam nos livros, você não vai entender se você não entender que os meridianos principais são artérias e veias. Tá? O meridiano yang são as artérias, o meridiano yin são as veias. Isso é assim. Senão a gente não consegue entender o tal de Lin Shui, Nanxing, nenhum deles. Você começa a ver uma energia e querer interpretar com isso, você não vai conseguir entender o livro. Por quê? Porque quem estava vendo lá, quem escreveu o livro, era um chinês médico que via nego morreu. Eu não via energia sumindo assim por aí. E naquele tempo, os caras tinham muita guerra, o cara cortava um outro com pouca coisa, quer dizer, então levar uma espadada e ver o sangue saindo, era a coisa mais comum. E ele sabia que quando acabasse o sangue, o cara morria. Então quem faz a vida é o sangue. Então o princípio da acupuntura todo é circulação de sangue. Entendeu? Só que ele chama de Yonqi, Reiki, não sei o que, tá, é todos Ki. Por causa desses Ki que faz uma confusão danada. E aí assim, Yang são os nutrientes, o Ki são os elementos químicos. E temos 2 Ki aqui, só aqui 2 Ki. E o Ki, outro Ki que circula são o sangue, as hemácias, e o Ki que são os hormônios e neurotransmissores. Tá? Pronto. Como se produz o Jing? O Jing é um produto do Yonqi. Então, o que é alimento nutritivo, ele é feito à base da cor, do sabor, do odor e do som. Tá? E o que nutritivo são os íons, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo, tem o NH2, que você vai ter em tudo quanto é lugar, você vai ver o NH2. Você vai fazer os aminoácidos, tem NH2.
Você vai fazer a base nitrogenada, nitrogênio, de nitrogênio, negadores. São todos íons, né? Tá? Para formar proteína. Junto, a gente tem o sangue e o químico, as hemácias e os hormônios do neurotransmissor. Se a gente conseguir entender isso, talvez você consiga entender o que ele está querendo dizer. Próximo. Eles são formados, como são formados os genes? A gente tem um ciclo nictemeral de um dia, cada vez o íon que passa por um órgão é produzindo o seu respectivo gene. O que é o gene? Do baço pâncreas é a insulina, por exemplo. Tá? O que é o gene do rim? É o cortisol, adrenalina, noradrenalina. Só que aí a gente fica pensando que gene é um treco que passa assim voando. Não é. É isso aí. E cada órgão produz o seu neurotransmissor e o seu hormônio. Uns mais, outros menos. Mas é isso aí, tá? O órgão está na parte, você tem a parte do mo que é na frente e o chu dorsal aqui. O Jing é acumulado na segunda linha da bexiga e sobe até o cérebro, seguindo a medula espinhal, que corresponde ao Dumai. O que é o tal de Dumai? É a medula espinal. Tá bom? Vamos lá, próximo. Então aqui, ó, você produz o Jing, aqui pelo chu dorsal já. Ele produz nessa linha primeira aqui, é do chu dorsal. A segunda linha é onde armazena o Jing. Então o Jing do pulmão, ele fabrica aqui e passa para cá. O Jing do coração, ele fabrica aqui e passa para cá. O Jing do baço, ele fabrica aqui e passa para lá de cá. Jing do rim, ele fabrica aqui e passa para cá. Só que todos eles, você fabricou, ele tem que ir para algum lugar. E para onde ele vai? Ele vai para o cérebro. Então ele vai subir para o cérebro. Então assim, ele vai fabricar aqui e passa para cá. E aí, assim, eu vou adiantar aqui, porque está nos próximos slides, assim. Quando você pica uma agulha aqui, assim, tem dois conceitos. O ponto mo é ponto de concentração. O ponto chu do dorsal é ponto de trânsito. Então, tem uma diferença brutal isso aí. Um é concentração. Então, eu fabrico lá todas as coisas que eu preciso para o pulmão funcionar, eu faço com o ponto mo. Para fazer ele funcionar, é o ponto chu dorsal. Mas o que vai para o chu dorsal não fica parado. Ele está no meridiano da bexiga. E o bexiga não corre assim? Não tem um monte de ponto no meridiano da bexiga? Ele vai correr. Se você picar e deixar muito tempo a agulha ali, você acaba com aquela energia que está passando por ali. Por isso que não deve fazer agulha no chu dorsal. Você entende? Então você faz o que estímulo para estimular o chu dorsal? Faz uma mocha. Estimula o lugar. Você entendeu? Então, assim, é proibido? Não. É uma questão de conhecer o princípio. Você entendeu? É uma questão de conhecer o princípio, como que funcionam as coisas. Tá? Vamos lá, próximo. A evolução veio então das vibrações da cor, é vibrações. A gente fala em cor, som, isso aqui, mas é vibração de coisas. Tudo começou lá, a célula começou a evoluir, porque tinha alguma energia que fez ela mudar. Quem fez foi a vibração. Mas que vibração é essa? Não, você tem lá, você lembra que você tem todo átomo, você tem núcleo e elétron. Tem o elétron, certo? O próton e o elétron. O elétron fica mexendo. Então a gente pensa se o elétron ele fica voando. Eles falam que é uma vibração. Então tudo começa pela vibração. Tá legal? Então assim, ele começa com vibração. O Alzheimer vai afetar quem é o mais primitivo das formações. Aliás, todas as dores, doenças, ele vai para a formação. Volta coisa para mim. Então veja bem, tudo vai começar por aqui. Você nasceu porque estava guardado aqui no buraco saco. Não é isso? Eu não estava na cabeça da mãe, estava na barriga, aqui embaixo.
Então tudo começa aqui. E por que começa aqui? O que a acupuntura fez? Você tem um bexiga 27 e 28, que é o chu dorsal do ID e da bexiga. Então a energia mais você pega, quem pega são as vísceras, são os meridianos da víscera, que pega aqui energia com energia. Então você começa a fazer mocha aqui, ó. Depois você vai subir, depois você vai subir, depois você vai subir. E esse que está na segunda linha, ele vai entrar aqui nos pontos de entrada e saída do rim, entrada e saída do baço, entrada e saída do fígado. Então, assim, então o que eu faço? Eu faço a mocha aqui, desço e subo pelo beijo pessoal. Desço aqui, subo aqui. E aí eu vou estimulando a circulação dele. Tá? Então você vai fazendo a mocha e vai seguir. Vamos lá. E assim, você lembra que você falou? O que você pega mais no consultório da lombalgia? É onde começou. Ele começou no bexiga 27, 28, 25. É onde começa a formação do embrião. Então toda doença ele vai lá para o começo da coisa. Tá? Alzheimer vai afetar o que mais? Aliás, todas as dores começam por aí. O importante então é saber a embriologia, a sequência que é formada desde o embrião. Tá? O paciente com Alzheimer, o que você vê? Ele tem uma diminuição da atividade visual, diminuição da atividade afetiva, diminuição da percepção de sabor, percepção dos odores. Você vê que isso aqui no Alzheimer acontece. Mas lembra na Covid, o que aconteceu? Ele começa por aqui, começa a diminuir todas essas coisas. Você entendeu? Então o que você tem que fazer para aumentar essa coisa? Você tem que fazer o chumô desses órgãos, de cada um. Não está cheirando bem? Você tem que fazer chumô do baço. Você não está do pulmão, né? Você não sente gosto do alimento, você tem que fazer chumô do baço. Você, assim, não está escutando direito, você tem que fazer chumô do rim. E depois eles ajudar ele a subir. Tá? Vamos lá. Assim, como é que esse negócio todo? Né? Aí eu dou um exemplo aqui. Eu falo, você lembra da maçã? Tá, e aí o que tem a maçã? Quando eu falo maçã, você lembra da cor que tem a maçã. Você lembra do formato da maçã. Você lembra do sabor que ele tem. Né? Onde é que a gente encontra? A gente encontra num pé, numa árvore pendurada. Certo? E de algum acontecimento com a maçã. Eu fui comer uma maçã, cortar e cortei o dedo. Você vê que ele vai fazendo parte de uma história no seu cérebro. E tudo que acontece, você faz isso. Você entendeu? Então assim, porque a gente pensa assim, maçã é só um... Não, você viu que você visualizou um monte de coisa automaticamente. Tá? Aí você faz o pior correspondente. Você não sente cheiro direito, faz chumô do pulmão. Sabor do baço, do fígado, não enxerga direito, não escuta do rim. Alegria de viver, tem que fazer chumô do coração. Tá? Pronto. E aí, agulhar os pontos dos órgãos, como é que eu faço? Né? Aí, assim, agulhar ponto mo. É P1, ponto fonte. Né? VC17, coração. MC, se bem que aqui é mais mestre coração do que coração, mas ele está aí. Os dois trabalham juntos. Fígado F14, F3, F5. Assim a gente vai fazendo tudo isso aqui. É o ponto mo de cada órgão. Lembra vocês como é que é? Tá? Então assim, o que eu tenho que tratar o órgão? Não é picar o ponto. Ele tem que fazer o ponto que corresponde ao órgão. Tá? Vira. Lembra que o mo do rim a gente coloca como VC4, que é o mo do ID. É a reunião da memória ancestral guardada no coração sangue, que tem a memória ancestral, que é vindo da Terra. Então, o VC4, ele reúne coração com rim. Por isso que a gente valoriza mais o VC4 do que o bexiga 25. Tá legal? Ponto mo e chu dorsal. Os pontos mo são pontos de concentração que eu falei, roteiro de trânsito. Então, você não pode ficar picando
e deixar ali muito tempo. Por isso que aí ele se esvaziar dá cansaço. Por isso que o melhor é fazer murcho. Pode feder no consultório, mas é bem aí, tá? Não cheira legal. Começa pela região sacral, passando pelo chumbo dorsal. O gingue produzido pela órgão sobe pelo dumaio, medula espinhal. Esse é outro conceito, que senão a gente fica pensando que dumaio é uma coisa, é uma energia que passa. É a medula espinhal. Tá? E ele sobe em direção ao sistema nervoso central. Passa pelos 12 nervos cranianos, tronco cerebral, bulbo, mesencéfalo e cérebro, que você vai encontrar aqui as doenças de Parkinson. Eu estou falando do Alzheimer, é outro lugar também, mas aqui, do Parkinson é mais aqui. Ó. Você vê que ele está ali antes do tronco cerebral. Né? Ali no tronco cerebral, passa para o cérebro, onde acontece principalmente a questão do Parkinson. Né? E aí o Parkinson, aí sistema límbico, que ele vai pegar hipocampo, córtex entorrenal, amígdala e algumas áreas corticais e subcorticais. Tá vendo? Vamos lá. O que eu faço? Normalmente eu faço mocha com o paciente sentado assim. Aí eu pico os pontos VG14, VG15 e 16, que é onde ele vai entrar para o tronco cerebral. Tá? Ele entra para o tronco cerebral. E aí eu pico também os pontos janela do céu, que é bexiga 10, VV20, T16. Teoricamente ele corresponde ao local dos nervos cranianos. Então se eu quero melhorar a circulação do sangue nessa região, que você tem os 12 nervos cranianos, são os pontos janela do céu. Tem mais pontos, mas esses pontos que eu vou estimular. Se ele não funciona direito, ou é porque ali não passa energia, ou está bloqueado. Você pica que ele circula. Se circular, você ajuda ele funcionar melhor. Tá? E aí assim, aqui jogando para lá também. Se ele está faltando o gingue é formado principalmente pelos meridianos curiosos. Então eu começaria pelo ID3, depois pico esses pontos, depois eu vou picar o bexiga 62 para levar o gingue, inclusive, onde eu estou picando. Tá? Então assim, aí você vai para o conceito. O que é o tal de meridiano curioso? Ele que faz circular o gingue. Porque o gingue do meridiano curioso é o primeiro a formar. O primeiro meridiano que forma é a partir do Mai, Rei-Mai e Chong-Mai. Dali que vai formar o primeiro meridiano para depois formar os outros meridianos. Então o mais primitivo para eu tratar é com o meridiano curioso. Então quando eu coloco esses pontos só, ele tem uma função. Quando eu abro com o meridiano curioso, eu melhoro a função. Porque eu estou ativando o gingue deles. Tá? Então quando é que eu vou usar o meridiano curioso também? Aí você está tentando abrir com tal e fecha com tal, que na verdade é o vento que entra num lugar e passa por. É a circulação do vento na Terra. Que eles inventaram. Aí tem uma aula só de meridiano curioso, tá? Que também está lá, se quiser pegar. Teoricamente aqui. E aí você faz o VG19 que está aqui e o VG20, que é onde eu quero que chegue. O VG20 representa o tórax, o córtex cerebral. E representa o córtex cerebral, os meridianos Yang levando junto as energias dos meridianos Yin que se juntam no ponto janela do céu. Você sabe que lá aqui em cima a gente só tem os meridianos Yang. Tá? Mas o Yang vai carregar alguma coisa também. Ele carrega, por isso que ele junta o Yin e o Yang para ir para a cabeça. Tá legal? Porque o cérebro, para funcionar, ele já precisa do hormônio, do neurotransmissor. Só que quando chega lá, ele fabrica mais neurotransmissor ainda. Tá? Então, assim, como é que ele é formado? Por exemplo, você pega lá a dopamina. A dopamina é feita lá nos núcleos cerúleos, não sei aquelas coisas, certo? Mas ele é fabricado ali, mas ele também já ajuda para subir, depois fabrica lá e ajuda a circular. Tá? Então, os meridianos distintos, que é divergente, ele que leva os nutrientes, os aminoácidos,
o cálcio, o magnésio, não sei o que, quem leva é o meridiano distinto. Então, o que é o meridiano distinto? O meridiano distinto é o chamado portão hepático, porta hepático. Toda aquela coisa de você pegar o alimento, que você faz a digestão, que a doutora estava falando, que faz a digestão tudo, quem faz isso é o meridiano distinto. E essa coisa não está escrita em lugar nenhum. Só que se você vai ler no tal de meridiano distinto, você fala, pô, agora que eu estou entendendo o que é esse tal de meridiano distinto, ele não tem ideia do que é. Que ele começa numa articulação grande, entra dentro do seu órgão, ele passa por lá por dentro, passa pelo coração, porque ele tem que ter uma memória ancestral, e depois ele sobe até a cabeça, junta no ponto da janela do céu para chegar até a cabeça. Tá? Isso aí é a coisa. E aí assim, ele vai até lá em cima, sobe lá na hipófise, aí ele vai fazer descer também. Hipófise, hipotálamo, fabrica o GH, FSH, não sei o que, vai descer, vai passar pela tireoide, depois vai lá para o ovário. Aí quem manda tudo aqui em cima, né? É a energia do céu que manda fazer lá embaixo. Difícil? É enrolado. Por exemplo, você não fabrica hormônio, quem fabrica, quem dá a ideia é a mensagem do céu, que é a mudança do coisa dessa evolução. Por isso que eu falo, a acupuntura é um processo evolutivo, senão a gente também não entende. Achar que já, a dopamina está aqui, mas por que ele começou a falar? Você entendeu? Então assim, a mesma coisa que eu falo, eu estou com uma dor no ombro, eu tenho uma bursite, tendinite, não sei o quê, mas por que você tem? Não, eu sei que tem bursite, mas e daí? Por que você tem? Não, eu não sei. Acho que é porque você caiu. Não, mas eu não caí. E começou a doer. Você entende? Então, assim, essas explicações, a própria nossa medicina não consegue explicar. Sempre fala que levou um tombo, alguma coisa antiga, que você caiu, escorregou, sei lá. E não é. Vamos lá. E parte do TA, esse meridiano distinto do triplo aquecedor, ele vai do TA, vai até o TA20, em direção ao... Depois ele desce, vai do TA16, aqui ele faz a conexão com o mestre do coração, e depois ele continua descendo. Vamos lá. Aqui está o desenho, como é que é feito. Daqui do TA20, ele sobe, vai até lá em cima e desce, e vai fazer esse caminho. Por isso que assim, se a acupuntura, se a gente não souber o trajeto, a gente não entende o que ele está falando. Tá? Isso aqui está... Como é que ele faz? Ele vai descer aqui, ó. Ele vai pegar aqui 12, 13 e vai descer embaixo. Que é o mesmo caminho do estômago. Lembra que eu falei que nesse caminho passa todos os meridianos yang, menos o da bexiga. Próximo. Do VG20 temos outro ramo, que é da bexiga. A bexiga 20, esse desce até o VB8 para levar a água do rim para irrigar a orelha para você fazer a auriculoterapia. Tá legal? Esse yin, ele depende do yin inato e yin adquirido. O yin inato vai acabando. Então, a pessoa velha, adianta fazer aurícula? Quase nada, porque não tem yin. Você entende? Então, assim, eu fiz a aurícula, não funciona. Não funciona o que você está fazendo, pessoa que não tem quase yin. Tá? Então, não é para todo mundo que vai funcionar os pontos curiosos. Aí é outro conceito, né? Tá? Então, assim, ele leva a água do rim para irrigar a orelha e que permite a auriculoterapia. A água aquecida pelo coração e a água do rim, ele vai para a região auricular. Na região auricular é nutida pelos meridianos triplo aquecedor e vesícula biliar. Pronto. E aqui você vê, tá? Esse aqui é o meridiano da bexiga. Passa por aqui. Do 7, ele não vai para o 8. Do 7, ele vai até o VG20, desce para levar água até o VB8, que vai irrigar aqui o sistema límbico. Aqui atrás da orelha está o sistema límbico. Por quê? Porque o límbico é de acordo com o que eu estudo, que ver, que eu gosto. Não é assim? Não é isso que passa o sistema límbico? Então ele passa por aqui. Quem vai levar isso é essa água que vem da bexiga, que ele vem até aqui e leva até o VB8. Lembra que no anterior eu falei que ele vai passar do TA20, vai subir e vai descer.
Outra, a orelha é rodeada pelos meridianos tipo aquecedor e vesícula biliar. Logo atrás da orelha temos o sistema límbico, que recebe informações através dos órgãos sentidos. Então, as informações que eu vejo e crio o conceito. Eu escuto e crio o conceito. Eu como e crio o conceito. Então, são os órgãos sensitivos que vai criar o conceito. E ele vai passar pelo sistema límbico. Certo? Vamos lá. Observar que conectamos os vários órgãos e sentindo o caminho do gênio, que são os hormônios e neurotransmissores. Lembra isso para entender o que está falando aqui. Tá? Próximo. Então, veja bem, o meridiano triplo-aquecedor. Ele vem daqui, passa atrás da orelha, dá a volta na orelha, você vê que vai até a boca e vai até os olhos. Certo? Então, assim, tem que saber por que ele passa. Próximo. Aqui é da vesícula biliar, ó. Ele passa tudo aqui, ó. Ele passa em volta da orelha, passa aqui, vai para o olho, volta aqui para a orelha de novo, tá? E ele faz isso. E ele vai levar aquele gene, tudo que você escutou, ele vai passar aqui para o córtex cerebral. Então, o que a acupuntura fala? Ele está falando por onde é que passa cada coisa. Se você for ler no livro do Van Gogh, qual a função de cada ponto, ele está falando a mesma coisa. Você entendeu? Então, formamos conceito a partir do que vemos, ouvimos, cheiramos e sentimos. A relação com os nervos cranianos. Informação do nosso órgão sentido passa pelo sistema límbico, hipocampo, o córtex entorrenal. Aqui no córtex entorrenal, por exemplo, você sente principalmente a questão do gosto, por exemplo. Além do gosto, tem mais outra, auditivo, uma coisa assim. Aí quando você passa pelo como é que chama ali? No hipocampo cada uma daquelas coisas, ele vai fazer um sentido de coisa. Então eu escuto, por isso que eu estava falando, eu falo em maçã, ele vai causar tudo, até os acontecimentos todos. Então tudo ele vai passar por esse caminho. Tá? Então, assim, a relação dos nervos cranianos para cada coisa, até o hipogrosso, que é a questão do grosso, né? Os órgãos sentidos no meio. Tá? A relação do córtex entorrenal com a proteína tal e o hipocampo. Você vê que você está vendo a relação do sistema límbico. E o que eu estou falando? Que na acupuntura esses caminhos também estão explicados. Tá? Então, assim, os dois pares cranianos, comprometimento, giro do símbolo, a relação dos odores e visão, é o giro do símbolo, a amígdala, memória das emoções, recordação e julgamento social, córtex pré-frontal, raciocínio, decisão e moderação, a parte do comportamento social. Então ele vai passar por tudo isso. Então ele vai passar no sistema límbico e vai fazer todo esse trajeto para você realizar o que você pensa. Certo? E o que a gente tem no Alzheimer? A gente tem alteração dessas coisas. Próximo. Aqui no córtex pré-frontal, eu estou falando assim, por que lá no Van Gogh foi ensinado? Você faz os dois dragão. Não é que ele faz os dois dragão, porque ele parte da parte pré-frontal, que é a questão do julgamento social. Então você fala, o que é o tal de agulha de acupuntura? Pelo amor de Deus, não é ponto para isso, ponto para isso. O que você vai fazer com aquela coisa? Tá? Tudo ele está explicado nos livros. Só que eu quero descobrir qual que é o ponto para isso. Não é bem assim, tá? Então aqui você faz o quê? Na raiz do cabelo, veja bem, você pega dois fios aqui, está acompanhando o olho, os 2 centímetros atrás em direção ao vegetante. Tá? E tem um monte de pontos curiosos, né? Vamos lá. Então, circular o yin no sistema límbico. A acupuntura é para circular o sangue ao redor da orelha, transmitindo que há. Então, assim, você vai fazer, para circular esse yin, você vai fazer, por exemplo, questão do olho, você faz esses 2 pontos. Você entende? Então, assim, você vai fazer esses 2 pontos. Aqui e aqui. Da orelha, esse e esse. Tá? Então, assim, a pessoa tem, você vai ajudar a circular o yin nesses 2 meridianos, que é o que dá a volta na tua orelha.
Então você tem que fazer isso para ajudar. Os principais órgãos do sentido é ver e ouvir. Não quer dizer que os outros não prestam. Tá? TA ou 3 foletes embrionários fica onde fica guardada a memória ancestral que tudo se forma. VB, para que serve o tal de vesícula biliar? Ele está na origem da vida, é a madeira, é o vegetal, representa os vegetais, a glicose que é fundamental para a produção do ATP. Então, quem é responsável por tudo isso é o meridiano da vesícula biliar, que a gente não sabe bem para que serve o tal de vesícula biliar, só para jogar bíblia. Não, não é. Por isso que ele fala que é o órgão das decisões. Tá? O VB representa a origem da vida. Tudo começa com madeira, começa com vegetal. E ele que ativou esses vegetal, assim, a ideia de incorporar o vegetal dentro do teu corpo. Tá? Lembrar que no nascedores do meridiano VB e TA, você tem que ter, para alimentar tudo isso, você tem que ter uma água que tem a memória ancestral que é guardada no coração. Quem guarda no coração, o yang dele, que é o ID. Por isso que o ID 19 está no meio dos dois. Então, assim, mesmo os pontos não foram colocados aleatoriamente. Então, por exemplo, você trata do zumbi, dos melhores pontos. O que tem que também, eu não vejo se era aquilo, é aqui, esse VB 22, não, TA 22, com ID 19. Então, emendar aí, tá? É fazer a água do ID19 e ir para o TA. A água com memória ancestral que alimenta esses dois meridianos. O que eu tento falar aqui é o seguinte, esses pontos não foram inventados. Foi raciocinado e falou, isso serve para isso, isso serve para aquilo. E depois você vai e tenta no teu consultório e você vai ver. Tá? Do pensamento da acupuntura, pense no plantar de uma árvore frutífera. Você joga uma semente na terra, depois a raiz vai lá para baixo, depois começa a nascer o tronco com as folhas. Tá? Então assim, o que ele faz? E quem orienta é a energia do céu. Porque todas as plantas nascem e vai crescer em direção ao céu. Então tudo que ele precisar de informação, o que é para fazer mais, ele pega lá do céu, o céu que manda a mensagem lá para baixo, você tem que fazer isso. Tá? E aí assim, no céu do homem é a cabeça. A terra do homem são os 3 meridianos yin, fígado, baço e rim. Não é isso? Não são os 3 meridianos do pé? Tá bom, vamos lá. A semente é plantada no local do Ming-Meng, no vegetal, traz a raiz de bexiga 28, chuva dorsal da bexiga, que representa a água. A orientação da energia ancestral fica no chu dorsal do intestino delgado, bexiga 27. Então, assim, ali perto, quem está mandando a bexiga 28 bexiga fazer é o ID. O ID fala, é para fazer isso. Então, daqui, ele já mandou lá para baixo para trocar ideia. Tá? E aí, no bexiga 25, você tem o chu dorsal do pulmão. Todos obedecem à energia celeste. O ser humano, a cabeça, o princípio dos movimentos é a madeira, representada pelo fígado. A energia que orientou a formação do fígado foi a vesícula biliar, que é o meridiano yang. Então, quem forma primeiro é a vesícula biliar para depois formar o fígado. A gente sempre decorou fígado e vesícula biliar. Não, é vesícula biliar e fígado. Tá? A primeira estrutura a formar no embrião é o que você viu, os 3 folhetos com a energia da terra. Depois da terra que você vai formar. Porque você vai formar no embrião, né? O embrião já tem energia da terra. Quem os alimenta se mantém é a água com a memória ancestral guardada no meridiano ID, que é a pica, então, e o ID19. Vamos lá. O cérebro é uma caixa de Jung, uma caixa de hormônios, principalmente neurotransmissores. Os hormônios dão característica mental de cada um. O estressado ou não estressado depende lá do equilíbrio entre adrenalina e serotonina, por exemplo. Aumenta a adrenalina, diminui a serotonina e a ocitocina. Por isso você vai ficar mais agitado. Tá? Aí também não sei se é isso.
O gasto maior de neurotransmissor, o estresse atrapalha muito o QT. Porque você fica gastando o gingue que era para ser usado para outra coisa. No tratamento, então, a camada mental, estímulos da circulação do gingue com exercícios que estimulem a coordenação sensitiva e motora, caminhar tomando sol, acupuntura, seguindo os caminhos dos estímulos neurológicos. Próximo. Aqui uma coisinha só, um dos livros que eu andei, não li tudo não, que é muita coisa aqui para ler. Ele fala que tem 32 causas para você ter Alzheimer. Tem hereditariedade, diabetes tipo 3, intoxicações metal pesado, você cozinhar em panela de alumínio, panela de ferro, aquelas coisas. Substâncias estranhas ao corpo da alimentação causam inflamação. E a inflamação é que vai fazer toda essa bagunça aí. E lá ele fala assim, você usa complexo B, principalmente a vitamina B12, para melhorar a transmissão nos axônios, óleo de coco, que ele tem uma molécula que chama curta, que ele entra sem ter que passar ali pela glicólise, não sei o que, já vai dentro da célula para produzir energia. O óleo de coco, então, que é favorável para quem tem essa dificuldade. Ômega 3, magnésio, que aí está falando sempre, está falando do magnésio, restrição de carboidrato, e as fibras que faz os prebióticos para o seu intestino, que vai fazer por grande parte da sua imunidade, para combater. Muita paciência para aguentar tudo isso, né? Muito obrigado. E aí? O que você falou, doutor? Estou esperando você falar, senão vai estar errado. Tá? Não, tinha te perguntado, parabéns pela aula, né? Pelo raciocínio e a experiência sua com os pacientes